Olá, pessoal! Eu sou a Larissa e estamos aqui compartilhando com vocês a nossa jornada até Portugal. Se você ainda não viu, te convido a ver o nosso primeiro vídeo, que é o vídeo de despedida da nossa casinha. E neste segundo vídeo estou trazendo para vocês sobre o nosso planejamento. Então, eu estou aqui com a nossa colinha de hoje, que é o nosso caderninho, porque eu sou a doida do caderninho. Gosto de deixar tudo anotado, ter sempre todos os planos, plano A, B, C, D e E. Ainda mais que estamos indo com as crianças. É super importante a gente ter um planejamento bem feito, bem alinhado, para que lá na frente, por mais que alguma coisa saia do roteiro, a gente conseguir já ter alguns caminhos para traçar. Então, eu vou estar começando a conversar com vocês hoje sobre a questão dos documentos. Os documentos são os documentos base para todo tipo de visto que você for tirar. Então, de visto para visto vai ter modificações sim, mas são documentos bem padrões. E se você está fazendo o seu processo ou pensa em iniciar o seu planejamento com a sua família, sozinho ou como for, é inevitável que vocês façam esses documentos aqui. Então, é um vídeo bem interessante. Quando a gente começou a pesquisar sobre o nosso planejamento, a gente assistia muitos vídeos desses. Então, é bem importante para mim e para vocês que estão assistindo também, porque eu sei a diferença que fazia a gente conseguir consumir qualquer conteúdo para a gente conseguir entender mais sobre esse processo de visto. Ainda mais para quem, como nós, não optou por nenhuma assessoria e está fazendo tudo sozinho. Então, pega o seu caderninho e anota tudo, que vai ter muitas dicas e informações interessantes para vocês. E vamos lá, para a gente começar, e eu vou deixar aqui na tela para vocês também todo o descritivo, tá bom? O primeiro passo é o passaporte. Então, pessoal, no momento que eu tô gravando aqui para vocês, o passaporte está no valor de R$ 257 e alguns centavos. Porém, ele vai mudar, esse valor vai dobrar logo, logo, em breve. E esse valor é tanto para adultos quanto para crianças, tá? É um valor único. Pelo menos esse valor aqui em São Paulo, não sei em outros locais como são. Nós estamos em São Paulo, então todo o processo e todo o valor e documento que eu estou falando se baseia aqui em São Paulo. Porque eu sei que alguns documentos variam conforme de estado para estado. Então, estamos em São Paulo. Aconselho vocês, então, a tirar primeiro o passaporte de vocês. Mesmo se vocês pretendem ir só ano que vem, esse valor do passaporte, ele tende a dobrar o valor. Por conta de taxas e juros e correções que eles querem fazer. Então, é muito importante cada um de vocês já ter pelo menos o primeiro documento em mão, que é o passaporte. Bom, após o passaporte, a gente foi atrás do documento que se chama PB4, ou o SEDAN, também é conhecido como SEDAN. É um documento que ele pode entrar no lugar do seu seguro viagem. Então, para quem está indo com um visto para uma residência ou para uma estada bem maior lá, é muito mais interessante ter um PB4, um sedã, do que um seguro viagem. O seguro viagem ele é contado por dias, vai sair muito caro para você, seria mais recomendado realmente para um turismo do que para moradia. Então, eu recomendo vocês a fazerem o PB4 de vocês. É bem fácil, a gente tira pelo site do Gov. Eu vou estar fazendo um vídeo posterior mostrando como você solicita alguns documentos. O PB4 vai ser um deles. E basicamente ele te dá toda a assistência médica que você precisar, né? Um seguro de assistência médica lá para fora, que é obrigatório você ter. Se você não tiver o PB4, você é obrigatório ter o seguro viagem. Então, ou um ou outro, mas para visto, recomendamos sempre o PB4. Então, primeiro o passaporte, depois fizemos o PB4. Após o PB4, fizemos as nossas inscrições no IEFP. Também é obrigatório para o visto. Dando um adendo para vocês, eu tirei o visto de procura de trabalho. Então, para o visto de procura de trabalho, era obrigatório ter essa inscrição na IEFP. Não sei se em outros vistos de estudante, nômade, não sei se é necessário ou não. Mas aí vocês vão checando, ver o checklist de vocês e ver o que é necessário ou não. Para o meu visto foi necessário e é uma inscrição também super fácil. A gente vai responder um formulário na plataforma deles, responde certinho, vê, confirma tudo que você está respondendo sobre essa inscrição e vai chegar depois para você o certificado no e-mail. Você vai ter que imprimir e colocar dentro da sua pasta para o envio do visto. Então é muito importante que você tenha essa inscrição. E também eu também vou fazer um vídeo sobre o IFP para vocês, pois além dessa o que essa inscrição, né, gera para vocês. Então ela tem a oportunidade de cursos, de vagas de emprego e é bem interessante também, além de obrigatório, ela é um documento bem interessante de se ter. Bom, depois tivemos que solicitar o nosso antecedente criminal. Então também é super fácil de tirar, você entra lá no site do Gov, já consegue emitir diretamente ali o seu certificado do antecedente criminal. Lembrando que, para tipos de vistos de residência, não sei como funciona para turismo,
mas por visto de residência você não pode ter nenhuma passagem. Então, é um ponto também a se considerar. E você vai imprimir esse certificado que vai gerar para você, e você vai ter que apostilar, vai ter que fazer o apostilamento de AIA para poder enviar no seu visto. Então, lá na sua pastinha de checklist do visto, na hora que você vê lá escrito antecedente criminal, você tem que ter a ciência de que, além da impressão desse certificado, você também vai ter que apostilar ele, tá bom? Apostilamento de AIA. E então depois eu vou fazer também um vídeo para vocês falando sobre os apostilamentos de AIA. É uma dúvida bem frequente de todo mundo que está fazendo seu processo também. E eu tenho uma dica super interessante, bem legal, que fez a gente economizar bastante dinheiro nesse processo. E se for o seu caso, se você também está prestes a apostilar, acompanhe a gente aqui que realmente fez uma boa economia nas nossas contas, no nosso planejamento. Bom, depois do antecedente criminal, tivemos que fazer atualização das certidões. Então, nós fomos no cartório, fizemos a certidão. Fizemos não, nós já tem feito a certidão, mas a gente solicitou a atualização da certidão, porque tem que estar na validade dentro de 90 dias. Então, fizemos a nossa certidão de casamento atualizada para dentro dos 90 dias da viagem. E a certidão das crianças também, tá bom? De nascimento. É só ir no cartório, pede para fazer uma atualização, que eles vão te dar uma nova certidão com uma nova data, tá bom? Então é isso, pessoal. Após reunir esses documentos, que em ordem temos aqui o passaporte, o PB4, a inscrição na IEFP, o antecedente criminal apostilado, né? Tem que ser apostilado, e atualizamos também a certidão de casamento e de nascimento das crianças. Logo após, vamos fazer as nossas fotos 3x4. Então, para o envio do visto, precisa de 2 fotos, tá? Só que a gente aproveitou e já fez Fizemos 10 fotos ao todo, se não me engano. Já para poder levar lá para fora, precisar em algum órgão, alguma coisa, a gente já tem essas fotos. Recomendo vocês também fazer, porque assim que chegar lá a gente não conhece, então é bom a gente já tentar conseguir com tudo certinho. Na sequência, enviamos o nosso visto. E aí, para o envio do visto, sim, teve todos os documentos do checklist e todo o formulário para preencher. Mas esses foram os documentos bases que a gente precisou ter antes de entrar na questão de vistos, né? Então, lá dentro do visto tem todo o checklist, todo o formulário, toda a carta de consentimento que tem que ter, assinaturas. E esse vídeo eu vou fazer posteriormente também para vocês. Lembrando que não é um copia e cola, pessoal. As leis lá em Portugal mudam a todo instante. Quem está acompanhando o processo por lá agora, com as novas eleições que tiveram em partidos e tudo mais, está tudo bem caótico, tudo tá mudando em coisas de horas, assim, tá tudo mudando. É lei que não aprova, e volta e não vai. Então, tenham atenção a isso, porque isso vai influenciar diretamente no visto de vocês para ser aprovado ou não. Então, não façam um copia e cola. Peguem todas as informações que faz, né, necessário para vocês, que faz sentido. Aplica, mas dentro do que tiver no pedido de vocês, porque às vezes pode mudar. Deixando bem claro que o nosso visto foi enviado em março de 2025. Então, e hoje eu já estou gravando Que dia que é hoje? Hoje é dia 1º de agosto. Tô perdida nos dias. Hoje é dia 1º de agosto e as leis já mudaram, os vistos agora estão mudando. O visto de procura de trabalho está entrando aí, né, com uma grande mudança, né, para profissionais qualificados. Então, e não sabemos ao certo o que eles vão pedir de diferente ou não, mas vai ter uma mudança, né, agressiva aí nesses vistos. Então, prestem atenção apenas nisso na hora que vocês foram preencher e enviar o documento de vocês. Nós fizemos sem assessoria, então seguimos alguns passos e nesse planejamento vocês podem seguir por aqui. Só peço que vocês tenham atenção na hora de fazer esse copia e cola, para que as leis que estão entrando agora e mudando não afete o seu processo. Então, leia todo o formulário antes de enviar. Se precisar de atualização, façam essas atualizações e fiquem sempre atentos a isso. Bom, estamos na metade do vídeo. E se você assistiu até aqui, eu quero pedir para vocês que vocês curtem esse vídeo, compartilha, deixa aqui um comentário pra gente se vocês tiverem alguma dúvida, algo para compartilhar. É muito bom saber que vocês estão assistindo, acompanhando, e faz o meu coraçãozinho se alegrar de ver que vocês estão realmente interessados em participar um pouquinho desse processo com a gente. E se está ajudando você também a fazer o seu processo, eu fico muito feliz. E é um jeito de me incentivar a continuar gravando todo esse nosso processo para vocês. E assim também o YouTube entende, né,
que nosso vídeo é relevante e deixa ele disponível para mais pessoas. Então, por favor, curte, compartilha e comenta o nosso vídeo. E eu vou deixar também nosso Instagram aqui para vocês, se vocês puderem nos seguir lá, nos acompanhar, tá bom? Que assim que chegar pertinho da nossa viagem, eu vou estar postando tudo por lá, no ao vivo, né? Não somente gravado assim. E eu espero muito que vocês se conectem com a gente também. Então é isso. Ah, e claro, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, que faz toda a diferença pra gente criar uma comunidade. E assim que eu colocar vídeos novos, vai aparecer primeiro para vocês que forem inscritos. Então, se inscreva aqui no canal. Vamos continuar esse processo. Nós enviamos o visto em março, então estamos no dia 1º de agosto, ou seja, tem um processão ainda. Primeiro de paciência, porque você tem que esperar muito um retorno da VFS e do consulado, que deixa a gente meio estressado e pirado, porque é bem difícil a comunicação com eles. Mas, nesse processo de esperar, a gente comprou as nossas malas. Então foi aqui que a gente comprou as nossas malas de viagem. Estamos indo apenas com uma mala de 10 quilos e uma mochila. Sou eu, Larissa, meu esposo Maurício, e temos 2 filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 8 anos. Ambos, mala de 10 quilos e mochila nas costas. Com tudo que couber dentro e apenas isso. Não vamos despachar malas e mais nada. Então, primeiro que já foi um desafio também, conseguir colocar tudo dentro dessas malas. Mas esse foi o passo após fazer o pedido do visto, foi comprar as nossas malas e mochilas e deixar esse processo certinho. Após as malas, assim que recebemos já o confirmamento que nossos vistos chegaram no consulado, fomos atrás de fazer dois documentos que é muito importante. O primeiro é o NIF e depois o NIS. O NIF, comparado aqui com o Brasil e Portugal, o NIF seria o CPF de lá. Então, para a gente entrar no país, a gente precisa ter um CPF. E o NIS seria Segurança Social? Acho que, se eu não me engano, é essa palavra. Se não, corrija aqui embaixo para vocês. Mas é para poder trabalhar, receber, a gente vai precisar tudo fazer pelo NIS. Então, são 2 documentos super importantes. E, claro, é um documento que você pode tirar de graça quando você chegar lá. Mas é burocrático pra caramba. Isso tem uma coisa que a gente não tem quando vai chegar lá, é tempo para esperar a burocracia deles funcionar. Porque, primeiro, que você vai precisar de um representante legal, então você vai precisar de um cidadão português ou que tenha o cartão de residência para te ajudar e auxiliar nessa parte. Você não consegue fazer sozinho. Bom, pelo menos isso foi o que nos passaram. Tudo que eu pesquisei também dizia o mesmo, né? Chegando lá, a gente vai estar um pouquinho mais de olho em como funciona. Se for alguma coisa ao contrário, eu venho contar para vocês. Mas então é um processo que, se você tá lá e tá com calma de esperar e fazer devagar, achar alguém que possa te representar, né? Ser um representante legal para ti e correr atrás e tem esse tempo burocrático, tudo bem, faça lá de graça e vai dar tudo certo. A questão é que nós não temos tempo, pois queremos já chegar trabalhando, já vida assim, ó, vida que não para. Então, para isso, a gente decidiu pagar o NIF e o NIS. Então, achamos uma pessoa, foram pessoas diferentes que fizeram o nosso processo, mas conseguimos uma pessoa para fazer o NIF e uma para fazer o NIS também. Como que funciona? É uma procuração, a gente assina uma procuração para que a pessoa possa ir de lá, falar em nosso nome, né? Então eles vão lá e resolvem toda essa parte de papelada e nos envia o nosso número, o nosso cartãozinho e tá tudo certo. Só que é um processo também que te custa. Então, assim, a gente quer ganhar tempo e tempo custa dinheiro. Então, estamos pagando aí um valorzinho legal disso. Eu vou fazer um vídeo depois pra vocês que têm interesse, tá bom? Mas é uma questão de tempo. A gente prefere pagar por esse tempo do que chegar lá e ficar na correria, na burocracia, ou não conseguir um trabalho porque não tem o documento. O NIF mesmo, as crianças precisam estudar, então precisa para ter para começar as aulas. Então, se é necessário, né? E, na sequência, fechamos o Reallocation. Acho que muitos de vocês, se vocês já começaram aí nesse processo de Portugal, já sabem muito bem o que é um Reallocation. Se você tá só acompanhando a gente aqui e caiu de paraquedas, um Reallocation é como se fosse um corretor particular. Basicamente isso. É uma pessoa que vai estar auxiliando a gente na procura da casa, na fechação de contrato, nas questões de água, luz, internet. E para isso, à distância, até para a gente tentar evitar alguns tipos de golpes, pois às vezes você entra lá no site, até tem a casa direto com o proprietário, mas existem muitos golpes. E então tem que ficar bastante atento nesse ponto para vocês acharem a moradia de vocês.
Então fechamos um relocation e tem uma história bem interessante sobre isso. Depois eu vou fazer um vídeo só de relocation pra vocês. Mas no resumo, tínhamos uma relocation no início e os planos mudaram. Teve um problema lá com eles tiveram que devolver o que pagamos a eles. E a gente começou um novo processo com uma nova pessoa. E tem sido ótimo. A gente achou a nossa casinha pelo site do Idealista. A nossa relocation chegou a mandar algumas opções, não era nada dentro ainda do que queríamos. Eu queria ter uma sensação de que eu amava a casa. E que não era só tudo bem. Porque não sei se vocês viram o nosso primeiro vídeo, onde eu mostro nossa casinha aqui no Brasil. Não foi uma questão de sairmos para conquistar uma moradia melhor, né? Como acontece com muitos casos. Mas a gente queria só a qualidade de vida melhor. Então eu não queria cair muito o padrão do que a gente tinha. Então eu queria me sentir bem ao chegar lá. Basicamente isso. Então faria sim diferença pra mim aonde eu iria morar. Até porque eu passo muito tempo dentro de casa com as crianças. Meu esposo também, a gente trabalha home office. Então seria muito importante o local onde iríamos morar. Bom, todo esse processo de relocation eu conto pra vocês como funciona a questão de caução, que seriam os depósitos, as rendas de como fechamos. Mas fechamos pelo Idealista, uma casa linda. É um apartamento, na verdade, um apartamento bem grandinho, de 130 metros. E ele é lindo, tivemos a sensação que amamos ele. É muito, muito bem localizado e eu fico muito feliz. E se vocês já sabem a cidade que a gente vai, ou qual cidade vocês acham que é a nossa cara? Deixa aqui no comentário que eu quero saber se vocês acertam para onde nós vamos. Então, vale ressaltar que a gente só fechou a nossa casa quando o nosso visto chegou já em casa, tá bom? Esse processo ele não pode ser pulado, tá bom? Eu vejo muitos vídeos de algumas pessoas que fecharam a casa antes do visto sair. O visto demorou meses para chegar e tiveram que ficar pagando, segurando o aluguel lá e pagando convertido, doía no bolso. Então não façam isso, não tenham essa pressa, sabe? Porque depois lá na frente acaba prejudicando em alguns fatores, um dinheiro que você poderia ter poupado. Então não façam isso, segure a emoção, não façam nada precipitado, nada. Nem a passagem de avião, não comprem antes do visto de vocês chegarem. Senão vai ter que remarcar data, e para remarcar data tem um custo, então tudo que te custe, espere o visto chegar primeiro para vocês, para depois vocês marcarem. Então assim, o relocation a gente já tinha fechado, mas a casa a gente só foi fechar a partir do momento que o visto chegou. Então o visto chegou, a gente ligou lá para relocation e falou, agora sim a gente iniciou o processo de começar a contratar todos os serviços e como for, porque temos certeza que agora a gente pode ir a qualquer momento. Então, sendo assim, a gente foi atrás da relocation e foi atrás também de apostilar todos os documentos necessários. E eu vou falar sobre isso também com vocês, sobre um vídeo de apostilamento, né? E basicamente apostilamos as certidões de casamento, de nascimento. Tivemos que ir na escola, tanto onde eu me formei, onde o Maurício também, na escola das crianças, pedir histórico escolar. E aí tu tem que pedir pra escola avisar onde que é a assinatura, em que cartório a pessoa que assinou, o diretor, o reitor assinou lá, pra vocês irem no cartório deles, onde eles têm firma aberta. Nem sei se ficou confuso isso que eu falei. Vai ter a assinatura lá do diretor, vocês perguntam pra escola onde que eles têm a firma pra você conseguir e reconhecer esse papel. Então a gente teve que caminhar um pouco porque eram cartórios diferentes, então tivemos que até o cartório onde a diretora tinha firma aberta pra poder fazer esse reconhecimento de firma, pra daí sim mandar apostilar. Fizemos em cartórios diferentes também, pois eu achei um cartório com um preço bem bacana pra vocês. E isso eu vou contar depois num vídeo para vocês de apostilamento. Sendo assim, continuando, nós compramos a nossa passagem de voo. Então, relocation, fechamos, o visto chegou do consulado, fechamos no nosso apartamento, a nossa casinha. Depois fizemos todos os apostilamentos de AIA, mandamos pro cartório. E em seguida, sim, compramos a nossa passagem de voo. Foi uma agência também muito especial, foi uma indicação bem bacana de uma colega aqui do canal, do YouTube. E vou esperar passar a nossa imigração, nosso embarque no voo e volto pra vocês pra contar como foi a experiência com essa agência e aí eu compartilho qual que foi. Esperar passar por essa experiência primeiro da passagem, mas até o momento foi uma agência com um valor muito bacana pra gente e que deu todo o suporte. Então tivemos até sala VIP,
e acho que já é um ponto super interessante, porque a gente vai ter que chegar bem mais cedo lá no aeroporto, porque moramos em São Paulo, o aeroporto mais perto pra gente é o aeroporto de Guarulhos, mas não tinha disponível mais o aeroporto de Guarulhos para a data que a gente queria. Então, tipo, vamos ter que ir até o aeroporto de Viracopos, lá em Campinas. Então, vamos até a rodoviária, da rodoviária vamos para Campinas, e de Campinas vamos direto para Lisboa. Mas, vamos ter que sair daqui cedo, pois eu estou com medo. A gente vai numa sexta-feira, eu estou com medo de a gente pegar trânsito no caminho até Campinas. E eu não quero atrasar para chegar no aeroporto em cima da hora, ainda mais com as crianças e bolsas. Por mais que são poucas malas, vai ser um desafiador. Então, é importante ter essa sala VIP com um descanso e algo para as crianças comerem ali. Ameniza um pouco o estresse antes do voo, já que a gente pretende chegar bem antes no aeroporto. Bom, essa semana, estamos no dia 1º de agosto, essa semana fomos no posto de vacinação. Pegamos o certificado da febre amarela e eu dei vacinação nas crianças. Tomaram da gripe e tinha algumas vacinas para tomar de encaixe. Então, já deixei tudo vacinado e toda a parte de questão de saúde também. É importante falar que durante esse ano de 2025, a gente tem um convênio aqui, então a gente tenta aproveitar ele ao máximo. Eu fui ao hospital fazer todo que é tipo de check-up possível, meu marido também. Tentei levar as crianças para fazer todos os acompanhamentos também, pra gente poder chegar pelo menos sabendo que estamos indo ok e que a gente não vai depender de nada assim que chega lá. Só se for algo emergencial, claro. Mas que estamos indo com a saúde tudo ok. Então, essa semana, pra falar que a gente não fez tudo ainda, essa semana a gente vai fazer o nosso currículo lá no formato europeu. Minha entrevista, a entrevista do meu esposo, tá só pra janeiro de 2026, então até janeiro de 2026 a gente tem um tempo pra estar trabalhando com o contrato, então eu não vou fazer nada correndo assim que eu chegar. Vou tentar entender um pouco do espaço, ver a cidade como funciona e tentar fazer umas coisas devagar. Não vou acelerar tanto esse processo, pois como meu marido tá indo pro emprego, ele acaba dando, né, uma segurança maior pra gente nesse sentido, de financeiramente falando. Mas questão dos primeiros dias só pra gente se adaptar as crianças. Depois eu já vou procurar provavelmente no início um part-time pra estar começando e daí a gente vê como que fica ao longo do tempo. E pra finalizar agora esses 14 dias que faltam, nós vamos nos despedir da família, dos amigos, vamos poder fazer um último encontro com todos para nos despedir e deixar tudo certinho para o dia da viagem, né? Vai ser uma viagem longa, né? Como eu citei para vocês, vamos ter que sair daqui de São Paulo lá para Campinas e de Campinas para Lisboa. Mas, já contando para vocês, vamos morar em Braga. E se vamos morar em Braga, chegando em Lisboa, vamos ter que subir de trem para Braga. E optamos por Lisboa e não para subir no aeroporto do Porto. Isso, para o aeroporto do Porto, que seria mais perto de Lisboa. É pelo motivo que temos uma carta convite de uma amiga da família, que eles são lá de Lisboa, e na hora de assinar o nosso visto, a gente assinou com essa carta convite para entrar no país. Então, na hora da gente passar lá na imigração, lá em Portugal, eles vão perguntar sobre a carta, então, para não correr nenhum risco, a gente vai para Lisboa, onde eles moram, eles vão nos receber lá no aeroporto também, e dali a gente segue para o nosso destino, né? Para Braga. Então a gente vai pegar um trem, é um trem que tá dando 4 horas, mais ou menos, e a gente mora a 5 minutinhos da estação de trem. Então a gente vai chegar e acredito eu que conseguimos ir esses 5 minutinhos andando tranquilamente até o apartamento. E essa vai ser a nossa caminhada. Então é isso, pessoal. Só fazendo aquele resumo a partir do visto, né, que antes eu já fiz, mas eu vou deixar tudo aqui também pra vocês. Depois do visto tivemos a compra das malas, fizemos o UNIS, solicitamos o reallocation, solicitamos todos os apostilamentos de AIA, fechamos o nosso apartamento, compramos passagens aéreas, fomos no posto de vacina, vamos fazer o nosso currículo essa semana e deixamos tudo alinhado para o dia do embarque, para a gente poder sair daqui de São Paulo até Braga. Então, estando tudo alinhadinho, esse é o nosso planejamento, esse foi o nosso processo. E é um processo engraçado porque você olha assim no papel e parece até pouca coisa ou algo um pouco mais simples, mas foram meses e meses fazendo esse planejamento e tentando alinhar e deixar tudo certinho. Até porque cada documento tem um valor, cada coisinha que você faz, cada etapa que você vai passando te custa dinheiro. Então, além de se preparar financeiramente, você tem que saber exatamente os lugares
certos, né, de você estar fazendo essa documentação para tentar economizar ao máximo nesse processo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso planejamento. E faltam só 14 dias para o nosso embarque, então se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e no próximo vídeo eu vou destrinchar alguns desses documentos que eu falei aqui, vou colocar onde e como fazer esses documentos, vou dar as dicas onde economizamos nosso dinheirinho também, que eu tenho certeza que vai fazer diferença no bolso de vocês também. E é isso, um grande beijo e obrigada por me assistir.